Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar porcentagem. Mas antes, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Então, venha comigo e vamos para a nossa aula de hoje. Porcentagem. Vamos analisar essa tabela que nós temos aqui. Nós vamos escrever a taxa percentual, a fração percentual e a forma decimal. Observe, a taxa percentual que eu tenho aqui é de 80%. Como nós podemos escrever 80% em forma de fração? É muito simples. 80% significa dizer que nós temos 80 de 100. Então, nós vamos colocar 80 sobre 100. Então, 80% pode ser escrito na forma de fração, 80 centésimos. Nós temos aqui a fração percentual. Agora, como transformar esse 80 centésimos numa forma decimal? Isto quer dizer o quê? Que nós vamos colocar o 80 e dividindo para 100, veja que o 100 tem dois zeros, a vírgula está aqui, ela vai voltar duas casas. Uma, duas. Aí a gente acrescenta mais um zero aqui na frente. Então, nós encontramos 0,80 é a forma decimal. Agora, olha só, se nós temos aqui 40%, como vamos transformar em fração? É muito fácil. Vamos pegar o 40 sobre 100. Então, nós vamos ter 40 centésimos. Como transformar 40 centésimos numa forma decimal? Vamos pegar o 40 e dividir para 100. Quando nós fazemos isso, observe, a vírgula está aqui, a vírgula vai voltar duas casas. Por quê? Porque nós estamos dividindo para 100. Então, quando nós dividimos, a vírgula volta duas casas e a gente acrescenta mais um zero. Então, nós temos 0,40. Nós temos a taxa percentual 40%, a fração percentual 40 sobre 100 e a forma decimal 0,40. Vamos responder agora algumas questões envolvendo porcentagem. Atividades. Primeira questão. Uma camiseta custava R$ 40 e sofre um acréscimo de 5%. Qual o novo preço dessa camiseta? Primeiro, vamos calcular o valor do acréscimo. Observe, a camiseta custava R$ 40 e agora a camiseta sofreu um acréscimo de 5%. A questão pede que nós calculemos 5% de R$ 40. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o acréscimo e depois somar com o valor que custava a camiseta. Então vamos lá. Nós vamos pegar esta porcentagem e transformar em uma fração. Veja, 5%. Como é que a gente faz? A gente coloca o 5 sobre 100. Então nós temos aqui 5 centésimos. 5 centésimos é a mesma coisa que 5%. Toda vez que você tiver esse DI, você troca esse DI pela multiplicação. Não esqueça disso, tá bom? São 5%, ou seja, 5 sobre 100 vezes, neste caso, R$ 40. Vamos colocar o 40 aqui na frente. Veja, nós temos 5 centésimos vezes 40. Lembrando que nós podemos transformar 40, que é um número inteiro, numa fração. É só colocar aqui a barra da fração e colocar o número 1 aqui no denominador. Por quê? Porque 40 dividido para 1 é igual a 40, ok? Lembrando que aqui no canal nós temos uma excelente videoaula sobre multiplicação de frações e você pode assistir na hora que você quiser. Mas vamos aqui comigo. Eu posso multiplicar numerador com numerador e aqui denominador com denominador. Lembrando que aqui nós temos 1. Não vou colocar, mas fique lembrando, nós temos 1 aí abaixo do 40. Antes de multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, eu observo que aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 40. Nós podemos simplificar por 10. O que é simplificar por 10? É dividir o 100 por 10 e dividir o 40 também por 10. Mas simplificar por 10 é a mesma coisa que cancelar este último zero e cancelar também o zero do 40.
Observe que o 4 e o 10 dá para simplificar também, mas eu prefiro não simplificar agora. Veja só, agora nós podemos multiplicar 5 vezes 4, nós já vamos encontrar a nova fração, vai dar 20, e nós multiplicamos aqui 10 vezes 1, que vai dar 10. Olha como ficou fácil para a gente simplificar agora. Este zero cancela este outro zero, ou seja, nós estamos simplificando aqui também por 10, o 20 por 10 e o 10 por 10. Veja, o numerador vai ficar 2 e o denominador vai ficar 1. Ou seja, 2 dividido para 1 é igual a 2. Chegamos no valor do acréscimo, R$2. R$2 é 5% de 40. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor que custava, que é R$40, e somar com 2 que nós acabamos de encontrar. 40 mais 2, 42. R$42 será o novo preço dessa camiseta. Vamos prosseguir. Segunda questão. Qual é a quantia correspondente a 32% de 1.200 pessoas? Como é que a gente vai fazer? Muito simples. Nós vamos transformar 32% em fração. Nós vamos ter 32 sobre 100. Quando nós temos de, nós vamos trocar pela multiplicação. Nós vamos multiplicar pelo número que ele forneceu. Neste caso, 1.200. Agora nós temos 32 centésimos vezes 1.200. Lembrando que se a gente quiser, a gente pode colocar o número 1 aqui no denominador para transformar em fração e vamos ter multiplicação de frações. Agora observe que aqui nós temos 100 e aqui nós temos 1.200. Isto quer dizer o quê? Nós podemos simplificar facilmente. Este zero cancela este último zero do 1.200. Agora, este zero do 100 cancela o outro zero do 1.200. Veja como ficou fácil. Nós temos 32 vezes 12 sobre 1. O que a gente vai fazer? Multiplicar o 32 pelo 12. Então, vamos à nossa conta. Vamos multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. E agora, 2 vezes 3 vai dar 6. 1 vezes 2 vai dar 2. E 1 vezes 3 vai dar 3. Vamos, então, somar esses valores que nós encontramos. Somando, nós temos 4, nós vamos baixar o 4. 6 mais 2 vai dar 8 e o 3 vamos baixar. 32 vezes 12 é igual a 384. A nova fração que nós encontramos foi 384 sobre 1. 384 dividido para 1 é igual a 384. Chegamos assim no resultado. Qual é a quantia correspondente a 32% de 1.200 pessoas? A resposta é 384 pessoas. Vamos prosseguir. Terceira questão. Numa prova, 9 alunos, ou seja, 36% da turma, foram reprovados. Quantos alunos fizeram a prova? Vamos entender este problema. Observe que os alunos de uma determinada turma fizeram a prova. E destes alunos que fizeram a prova, 9 alunos ficaram reprovados. Ou seja, 36% ficaram reprovados. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Lembrando, a gente pode responder essa questão aqui facilmente usando regra de 3. E falando nisso, você pode se aprimorar aqui no canal assistindo o vídeo aula de regra de 3. Então, na hora que você quiser, vá lá na nossa vídeo aula e assista, ok? Aqui nós vamos responder essa questão sem regra de 3, mas nós vamos usar um método muito simples. Então, venha comigo e vamos responder. Nós vamos transformar esse 36% em uma fração. Vamos colocar 36 sobre 100. Nós vamos multiplicar esta fração pelo total de alunos. Como eu não sei o total, eu vou chamar esse total de x, tudo bem? Então vamos nessa. 36 centésimos eu vou multiplicar por x, que será igual ao quê? Será igual à quantidade que ele me deu, neste caso, 9 alunos. Então vamos colocar o 9 aqui. Veja como ficou fácil. Nós transformamos o 36% em uma fração, vamos multiplicar pelo total dos alunos, que será igual a esse valor que ele nos deu, que no caso aqui é 9 alunos. Observe que aqui nós temos 36 e aqui nós temos 9. Ou seja, 36 e 9 dá para simplificar. A gente simplifica, pessoal, para facilitar o nosso cálculo. Veja só, eu posso dividir 9 por 9
e o 36 também por 9. 36 dividido para 9 vai dar 4 e 9 dividido para 9 vai dar 1. Eu vou reescrever isto aqui para você entender muito mais fácil. Implica que nós temos aqui 4 centésimos. Então vamos colocar 4 centésimos, que multiplica o x. Então vamos colocar o x aí. Será igual a 1. Foi o número que sobrou aqui. Como que se resolve isso aqui? Muito simples. 4 vezes x vai dar 4x. E aqui, o 100 vai multiplicar o 1. 100 vezes 1 será igual a 100. Vamos agora isolar o x. X será igual a 100 dividido por 4. Isso implica que x será igual a 100 dividido para 4 é igual a 25. Quantos alunos fizeram a prova? 25 alunos. Destes 25 alunos, 9 alunos ficaram reprovados, ou seja, 36%. E lembrando mais uma vez que todas essas questões que nós respondemos na aula de hoje poderiam ser resolvidas facilmente usando regras de 3. Nós não usamos aqui na aula de hoje regras de 3, mas você viu como é fácil calcular uma questão como essa. Se você já sabia fazer com regra de 3, é bom porque você já aprendeu um novo método. Agora nós vamos responder a quarta questão, que diz assim: em uma competição esportiva, uma equipe ganhou 80 medalhas, sendo 25% de ouro, 35% de prata e o restante de bronze. Qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? Então veja só, essa equipe ganhou 80 medalhas. Dessas 80 medalhas, 25% era de ouro e 35% eram de prata. O que a gente pode fazer? Nós podemos calcular quanto é 25% de 80 e saber quantas medalhas de ouro essa equipe ganhou. Depois nós podemos calcular 35% de 80 e saber quantas medalhas de prata essa equipe ganhou. O que a gente faz? A gente vai somar a quantidade de ouro mais a quantidade de prata e depois subtrair de 80 e a gente já vai chegar na resposta, concorda? Agora veja só. Nós podemos calcular essa questão de uma maneira muito simples. Nós já sabemos que 25% era medalhas de ouro, 35% era de prata. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar essas duas porcentagens e depois subtrair de 100%. 100% corresponde a essas 80 medalhas. É o número máximo de medalhas que eles ganharam. Então nós vamos primeiro calcular quantos por cento de medalha de bronze eles ganharam. Olha só, nós sabemos que 25% eram medalhas de ouro, mais 35% eram medalhas de prata. 25% mais 35% é igual a 60%. Então, esses 60% corresponde às medalhas de ouro e de prata. O que a gente vai fazer? Só imaginamos assim, 100% era o total. Se eu tenho 100% e eu tiro 60%, vai sobrar quanto? Vai sobrar 40%, não é verdade? 40% eram medalhas de bronze. O que nós iremos fazer é calcular 40% de 80. Esses 40% correspondem às medalhas de bronze. Quando nós calcularmos esse 40% de 80, nós já vamos chegar direto na resposta. Como é que a gente faz? Muito simples. Nós vamos pegar 40% e transformar em fração. Nós vamos colocar o 40 no numerador e no denominador nós vamos colocar o 100, que corresponde a 100%. Então, 40% é a mesma coisa de 40 por 100. O de nós vamos transformar numa multiplicação. Vezes quanto? Vezes 80. Lembre-se que aqui a gente pode transformar 80, que é o número inteiro, numa fração. Então, imagine que nós temos um aqui embaixo. Eu não vou colocar, mas você sabe que aí nós podemos transformar em fração e assim nós vamos ter uma multiplicação de frações. E agora, como é que a gente faz? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador e pronto. Mas além disso, observe que eu posso simplificar esse 100 pelo 80. Como? Simplificando por 10. Isto é, eu posso simplesmente eliminar esses últimos zeros. Eu cancelo esse zero do 100 e esse zero do 80.
Agora, o que que a gente tem? Eu tenho 10 e eu tenho 40. Opa! Eu posso também simplificar por 10. Ou seja, eu posso cancelar esse zero e cancelar esse zero também. Olha como ficou fácil. Nós vamos encontrar agora a nova fração. Nós temos 4 vezes 8, que é igual a 32, e 1 vezes 1, que é igual a 1. 32 dividido para 1 é igual a 32. Chegamos assim na resposta. Voltando então para a pergunta, qual o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou? Essa equipe ganhou 32 medalhas de bronze. Você viu como a questão foi fácil? Vamos agora para a quinta questão, que diz assim: em uma turma de 30 alunos, 6 usam óculos. Qual é a porcentagem de alunos que usam óculos nessa turma? Opa, a turma são 30 alunos. Desses 30 alunos, 6 usam óculos. Nós queremos saber a porcentagem dos alunos que usam óculos. Quantos alunos são? São 6. Mas em porcentagem, isso corresponde a quanto? Nesta aula, você viu que todos os problemas nós resolvemos sem usar a regra de 3. Mas essa questão aqui, eu faço questão de usar a regra de 3 para resolver esse problema. Vamos então responder esta questão usando regra de 3. Veja só, nós temos 30 alunos. Esses 30 alunos são o total de alunos que tem nessa turma. Então eu já sei que esses 30 alunos correspondem a 100%. Então 30 alunos é 100%. E agora, 6 alunos usam óculos. Se 6 alunos usam óculos, esses 6 eu vou colocar debaixo do 30, porque esse 30 corresponde aos alunos, ok? Então eu tenho que colocar alunos debaixo de alunos. Então 30 alunos é o total, 6 alunos usam óculos. E agora, eu quero descobrir qual é a porcentagem correspondente a esses 6. Como eu não sei quanto que esses 6 aqui corresponde em porcentagem, eu vou substituir essa porcentagem por x. Então, eu preciso calcular essa porcentagem que eu estou chamando de x. Observe que aqui eu tenho 30 alunos, é o total. E desses 30 alunos, apenas 6 usam óculos. Veja, 30 caiu para 6. Então, com certeza, a resposta em porcentagem vai ser muito menor do que 100. Aqui também vai descer. Ou seja, quando esse número diminui e essa porcentagem diminui, veja que nós temos grandezas diretamente proporcionais. À medida que um diminui, o outro também diminui. Quando um aumenta e o outro também aumenta, é claro que nós temos grandezas diretamente proporcionais. Quando que nós temos grandezas inversamente proporcionais? Quando um lado diminui e o outro aumenta, por exemplo, ou vice-versa. Neste caso aqui, não. Um lado diminuiu, o outro lado também vai diminuir. Com isso, nós sabemos que nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar cruzando. Então, vamos nessa. Veja, eu tenho 30 vezes x, vou colocar aqui embaixo, 30 vezes x, será igual a 6 vezes 100. Então, vamos colocar 6 vezes 100. Observe que para resolver essa equação, precisamos apenas multiplicar 30 vezes x, 6 vezes 100 e depois prosseguir, não é verdade? Mas observe também que aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 100. Ou seja, aqui termina com 0, aqui termina com 0. Como um está antes do igual, o outro está depois do igual, e eu sei que depois, como aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo, então eu posso simplesmente simplificar esse número por 10 e esse 100 também por 10. Ou seja, é a mesma coisa que eu cancele esse 0 do 30 e esse 0 do 100. Sobrou quem? Sobrou 3 vezes x e 6 vezes 10. Olha como ficou fácil. Opa, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Eu posso simplificar de novo. Eu posso simplificar esse 3 por 3 e posso simplificar esse 6 aqui também por 3. Vamos dividir aqui, ó, 3 dividido para 3, que vai dar 1, e 6 dividido para 3 vai dar 2. Agora ficou mais fácil ainda. 1 vezes x vai dar x, não preciso colocar 1, será igual. E agora, quem sobrou aqui? Sobrou 2. 2 vezes 10. Quanto é 2 vezes 10? 20. Então vai ser 20%. Chegamos na resposta. Qual é a porcentagem de alunos que usam óculos nessa turma? 20% usam óculos. Simples assim. Observe que 30 alunos correspondem a 100% e 6 alunos vai corresponder a 20% desses 100. Nós agora descobrimos que 20% da turma usam óculos, ou seja, 80% da turma não usam óculos.
Espero que você tenha entendido a nossa videoaula de hoje. Aqui quem fala é o professor Marco César. E se você gostou desta videoaula, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos e se inscreva no canal. Nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá. Tchau.